Graça e paz. Quanto tempo, né? Hoje eu estou retomando, né, a gravação dos vídeos. E eu quero falar de um assunto assim, então, que tem falado comigo a respeito de recomeço, recomeçar. Quantas pessoas, né, eles começam a fazer algo, começam uma nova atividade profissional, uma nova atividade mesmo, até mesmo na área física, né, e desiste, não retoma. Até mesmo na questão da saúde, de fazer uma academia, de investir, né, no seu corpo, na sua alma, começa a fazer uma terapia e para no meio. E quantas pessoas são assim, procrastinadoras, vai procrastinando daqui e dali, e às vezes para no meio do caminho. E hoje eu quero falar, dentro da palavra de Deus, um texto assim, que me chama muita atenção, para nós recomeçarmos. Estarmos sempre prontos para recomeçar. Não deu certo? Caiu? Levanta e anda. Porque a vida não é fácil para ninguém, né? Quando uma criança nasce, ela já é um trauma uma criança nascer. Porque ela estava ali, né, 36, 37 graus, aí de repente o corpo começa a expulsar ela para fora. E ali ela já está sendo expulsa ali. E quando ela sai ali, né, tudo novo, sem saber, né, o que está acontecendo, com medo talvez, com insegurança. E aí dos 37 graus ela cai num bloco cirúrgico ali de 15 graus, mais ou menos, que é muito frio, né? Então é um trauma. E nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas são muito cheias de mimimi, muita coisinha, tudo é motivo de parar, tudo é motivo de ficar lambendo as feridas, se vitimizando demais. Ai, porque ai como eu sofro, ai como a vida é difícil. Ah, porque Deus abençoa fulano, Deus não me abençoa. Sabe, a gente precisa sair desse lugar. A gente precisa sair desse lugar e tomar posição. Tomar posição primeiro da nossa identidade em Deus. Quem nós somos em Deus. Nós somos o que? Mais do que vencedores. Nós somos filhos amados do Pai. Então, o Senhor Jesus já liberou uma palavra de vitória para nós. Ele já levou lá na cruz do Calvário todas as nossas mazelas. Então, não precisamos mais viver, né, debaixo de opressão. E às vezes a opressão não é nem a opressão do lado de fora, é uma opressão interna, é uma opressão dentro de nós. É uma opressão que nós criamos. É uma opressão na nossa mente. É uma opressão dentro de nós. E nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Nós temos que partir para cima. Né? Seja lá o problema que você está vivendo. Levanta. Não é tempo de ficar procrastinando. Não é tempo de ficar lambendo ferida. Não é tempo de ficar de mimimi. É tempo de se levantar. Né? E eu ainda nem comecei a falar da palavra, hein? Porque essa palavra aqui falou exatamente isso comigo. É tempo de se levantar. Olha quanto tempo eu não gravo vídeo. Resolvi gravar de novo. Então, vocês acham que é fácil? Não é não. Eu não tenho muito tempo, não. Mas seja lá o que for, que seja um vídeo por semana, que seja um vídeo de vez em quando. Mas que se Deus me colocou, me incumbiu, né, de estar abrindo esse canal, é o mesmo Deus que me sustenta para manter o canal. Amém? Então tá, vamos entrar na palavra, né? Eu quero ler um texto que está aqui em Lucas 5. Eu acredito que todo mundo conhece esse texto, né? Que é a pesca maravilhosa. Quando o Senhor começa a chamar os seus primeiros discípulos. Ainda ali no início do seu ministério. E aqui, né? É o encontro do Senhor com Pedro. Todo mundo conhece esse texto. Mas Deus falou comigo algo que talvez ainda não tenha chamado a sua atenção. Porque eu falo que a palavra de Deus é igual uma cebola. Você tira uma casca, aí tem outra casca, aí tem outra casca. E a revelação, ela é muito grande. É muito grande. Por isso que o Senhor vai nos revelando as coisas, os detalhes aos pouquinhos, né? Já preguei essa palavra várias vezes. Mas hoje eu quero pegar um ponto principal. Um ponto, assim, principal para hoje, tá? Porque a Bíblia inteira é importante, todos os pontos são principais. Mas eu quero falar sobre aquilo que Deus está me falando hoje. E hoje ele está me falando sobre lavar as redes. Porque olha que fala assim, olha, o verso 1 de Lucas 5. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava junto ao lago de Genezaré. E viu estar ali 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes.
e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que lhe o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Ora, Pedro, ele tinha tido uma noite terrível, né? Terrível. Uma noite em que eles haviam tentado pescar a noite inteira, mas não pegaram nada de peixe. Nada de peixe, porque eles estavam lavando a rede. Ou seja, eles trabalharam a noite inteira e o que eles pegaram? Eles pegaram sujeira, eles pegaram algas, eles pegaram talvez peixes venenosos que não servia para vender, talvez cobra tenha vindo ali no meio, sei lá o que veio na rede dele. Que além, né, dele ter perdido a noite inteira, ter sujado as redes, ele não pegou nada de peixe, nada comestível, nada que ele poderia vender. E aí, o que ele estava fazendo? Lavando as redes. O que o Espírito Santo me chamou a atenção é essa questão de lavar as redes. Porque significa que ele não havia desistido da pesca. Porque senão, ele simplesmente pegava aquelas redes sujas e jogava para o canto lá e ia embora para a casa dele. Mas não, ele estava se preparando para uma nova pesca. Ele estava se preparando para voltar à noite e pescar novamente. Ir para o mar de novo. Por quê? Porque ele estava lavando as redes. Então, esse lavar as redes significa que ele estava se preparando para voltar para o mesmo lugar, para o mesmo mar, para tentar novamente, para recomeçar novamente no outro dia. Aquilo que não tinha acontecido naquela noite anterior, ele estava se preparando para a próxima noite. Então, o que eu quero dizer para você? Que às vezes nós chutamos balde, né? A gente desiste na primeira tentativa. Pedro, né, sei lá quantas vezes, ele era pescador, já, como quem diz, profissional, ele era profissional da pesca. Então ele já devia ter passado por isso muitas vezes. Mas ele desistiu? Não. E talvez você já tentou, eu tentei montar uma firma, não deu certo, a minha firma faliu. Tenta de novo. Não vou tentar não, porque o meu pai abriu um negócio e não deu certo. E agora eu abri e não deu certo. Olha, a história do seu pai é uma história. O tempo do seu pai foi um tempo. Hoje é um novo tempo. Você é outra pessoa. Hoje nós temos uma tecnologia muito mais avançada. Você pode estudar sobre gestão de negócios. Então, tenta de novo. Eu vou parar. Eu vou desistir. Nossa, se você olhar quantos empresários faliram no início e depois deu certo, você vai ver que é mais ou menos 70%. Ninguém, às vezes, deu certo de primeira. Conseguiu na primeira oportunidade. Então, eu quero te dizer, seja lá o que for que Deus está colocando no teu coração para fazer, não desista. Não desista. Lave as redes e recomece. Deixe as redes limpas, porque você vai precisar delas. Você vai precisar delas. E aí, fala que a multidão estava apertando Jesus para ouvir a palavra. Quanto tempo nós não vemos, né? Multidão querendo ouvir a palavra, né? As pessoas hoje, nós estamos vivendo aquele tempo que Paulo falou que os homens teriam comichões no ouvido. Hoje ninguém quer ouvir essa doutrina. Mas naquela época estava ali, a multidão queria ouvir. E o Senhor então entra num dos barcos, que era o de Pedro, né? De Simão, e fala com ele, afasta-se um pouco. E esse lago aqui que ele fala, né, um pouco da praia, do lago, esse era um lago mesmo, o lago de Genezaré, é o mesmo mar da Galileia, que eles chamam de mar, mas é um lago, é o mesmo lago de Tiberíades, é o mesmo lugar onde Jesus andou sobre as águas, aonde ocorreu, né, uma segunda pesca maravilhosa, é onde eles passaram por tempestades. Esse mar aqui, né, tem muita história aqui na história de Jesus Cristo. E aí, que não é mar, é lago, tá? De água doce. E aí, Jesus ensinava ali. Jesus estava ensinando o povo. A Bíblia não fala qual que foi o sermão de Jesus naquela manhã. Mas nós sabemos o seguinte, que o que Jesus falou, Pedro, ele comeu, ele se alimentou ali da palavra. Porque a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra de Deus. E aí Pedro, né, quando Jesus termina ali de apregoar ali para aquela multidão, ele fala com Pedro, né, no verso 4, e quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas porque mandas, lançarei a rede. Que interessante, né? Se ele não tivesse lavado a rede, como ele poderia lançar a rede agora, né? Olha para você ver, às vezes nós achamos que nós estamos vivendo um dia ruim, mas talvez aquele dia ruim pode se tornar o melhor dia da sua vida. Depende da sua atitude. A primeira atitude de Pedro, lavou as redes. A segunda atitude de Pedro, ele podia ter dito assim: não vou emprestar meu barco não, tô cansado, trabalhei a noite inteira. Não, esse Jesus aí é muito folgado, vou não. Vou emprestar meu barco, nada, vou embora dormir. Da noite eu tenho que voltar, tô muito cansado. E quantas vezes acontece isso? As pessoas às vezes deixam na igreja, cansado. Tá chovendo. Tá fazendo frio. Não vou não. Né? Tudo é motivo, né? Pedro tinha trabalhado a noite inteira, já tinha lavado as redes e já estava ali, né? Emprestando o barco para Jesus. E agora Jesus falou com ele: vamos para o mar alto. E quando chegou no mar alto, o que Jesus falou com ele? Lança a rede. Talvez aquele lugar aonde Jesus mandou ele lançar a rede foi o mesmo lugar aonde ele já devia ter lançado a rede várias vezes durante a noite e não pegou nada. E ele poderia ter virado para Jesus: olha, Jesus, olha. No 5 até eu vejo ele tentando se justificar. Senhor, nós trabalhamos a noite inteira. Podia ter pensado assim: o senhor entende de pregar a palavra, o senhor entende de milagre, mas de pesca entendo eu. Esse não é horário apropriado para pescar. Esse lugar aqui não tem peixe, porque eu já joguei a rede aqui a noite inteira e não peguei nada. Mas aí ele pega e fala assim: mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. Talvez você já tenha uma palavra. Eu quero te dizer que a palavra já foi liberada a nós. Palavra, sabe qual a palavra já foi liberada a nós? Que nós somos mais, em tudo, nós somos mais do que vencedores. É isso que fala em Romanos, em tudo. Eu não falo que em algumas coisas nós somos vencedores, não. Lá fala em tudo, nós somos mais do que vencedores. Então, não é em algumas coisas que você é vencedor, é em tudo. Então, o que acontece? Se Pedro não tivesse lavado a rede, se Pedro não tivesse emprestado o barco, se Pedro não tivesse ido para o mar alto quando Jesus falou, ele não ia experimentar o milagre que aconteceu na vida dele. Então, talvez é esse lugar onde você foi derrotado, onde você sofreu afronta. Talvez é esse lugar onde, você foi menosprezado. Talvez é esse lugar onde que Deus vai te honrar. Esse lugar onde você fracassou, que Deus ele quer te honrar. E muitas vezes a nossa maior dor, ela é usada para abençoar outras pessoas. Como aconteceu aqui, olha para você ver, o verso 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal ao companheiro que estavam no outro barco, para que fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Presta atenção. Talvez aquilo que para você é derrota, talvez aquilo que para você é fracasso, é Deus falando: olha, eu vou te honrar neste lugar. É aonde você caiu. Lá em Apocalipse 2, verso 15, o Senhor fala assim: lembra-te de onde caíste. Volta. Lembra. Sabe, talvez é neste lugar aonde você sofreu a maior derrota da sua vida que Deus ele vai te honrar. Às vezes é a nossa maior dor que ela é transformada em bênção. Quando a gente descobre, quando a gente quando nós vamos nos conhecendo. Porque quando a palavra de Deus fala assim: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é apenas a verdade, não só a verdade da Bíblia, mas também a verdade da minha vida. É o autoconhecimento. O autoconhecimento de mim mesma. O autoconhecimento de você mesmo. Talvez você está aí, caído, prostrado, achando que não tem mais jeito. Pedro estava ali. Não deu certo hoje, mas eu vou lavar a rede, que amanhã pode dar certo, amanhã vai dar certo, eu não vou desistir. Então essa palavra é para você. Continue lavando a rede, continue sendo o quê? Fiel àquilo que você escolheu, fiel à palavra de Deus, fiel ao dom que Deus te deu, aos talentos que o Senhor te deu. Continue perseverando, não desista. Não desista. A palavra de ordem é não desista. E aí, o que aconteceu? Aonde ele havia fracassado a noite toda,
havia fracassado o tempo todo. Agora ele teve uma vitória tão grande, a vitória foi tão grande que ele pôde dividir com as outras pessoas. Que ele teve que chamar o outro barco dos seus amigos para encher o barco, e mesmo assim era tanto peixe que fala que os barcos quase iam a pique, quase afundavam, de tão pesados que eles ficaram de peixes. Então, o que isso quer dizer? Que talvez o lugar do seu fracasso, Deus às vezes vai usar a sua maior dor para abençoar as outras pessoas. Talvez vai usar aquele momento ali de sofrimento, aquele momento de dor, aquele momento em que você acha que é de frustração, de decepção. Porque é isso que Pedro estava. Pedro estava frustrado, decepcionado. Imagina você trabalhar uma noite inteira e no final não tem nada, não produziu nada. Só gastou energia, só perdeu noite de sono e não produziu nada. Mas Deus fez daquela derrota dele uma grande vitória. E Deus pode fazer da minha e da sua derrota, seja lá onde for ela, uma grande vitória. E essa vitória não é só para você, é para abençoar outros. É para abençoar outras pessoas. É para que outras pessoas também, elas sejam abençoadas. E essas pessoas aqui, olha, todos esses aqui, que estavam com Pedro e que viu que eles não tinham apanhado nada. E agora, juntamente com Pedro, estão voltando com o barco cheio. Todos esses aqui ficaram o quê? Maravilhados. Maravilhados com aquilo que Deus, ele fez. E as pessoas vão ficar maravilhadas diante daquilo que Deus ele tem para fazer na sua vida. Porque nós somos, né, o bom perfume de Cristo nessa terra. Nós somos, né, a imagem e semelhança do Senhor. Em nós, através de nós, tem que refletir o quê? A glória de Deus. Como fala lá em 2 Coríntios 3,18, né? Que a glória do Senhor, com o rosto descoberto, possamos refletir a glória de Deus. Que essa palavra ela possa ir de encontro à sua vida nesse dia, nesta hora. E se você está aí desanimado, prostrado, se anime, se anime. O Senhor Jesus, ele nos deu uma receita. Ele falou assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Qual que é a receita do Senhor? Ânimo, ânimo, levanta. Se você está caído, levanta, é hora de levantar. Não é hora de ficar prostrado. É hora de dar a volta por cima. É hora das pessoas verem a vitória do Senhor na sua vida. É hora, sabe, de você que está aí frustrado, fracassado, ir além. Ir além. Deus, ele quer, né, te colocar neste lugar de honra. Mas para isso, né, existe a nossa parte também. Pedro, ele fez a dele. Pedro, ele fez a dele. E você? E você tem feito a sua? Então vamos fazer, né? Avançar sempre. Desistir jamais. Esse é o nosso lema. Amém? Que o Senhor continue abençoando a sua vida. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus.